Florescer, florescendo. Capítulo 2, segunda parte. A ação da graça para a deificação. Todo o processo para a ação da graça é constante. E aqui, na página 35, fala: portanto, quanto mais o ser humano se permitir ser conduzido pela ação da graça divina, mesmo que essa habita em nossa alma sem que nós tenhamos diretamente consciência dela. Processo, ação da graça. Permita a redundância em novamente repetir esses termos, mas para nossa jornada nos é preciso entender o que vivenciamos nesse itinerário cristão. E quando eu falo de tudo isso, a gente fala também da evolução mística. E o padre em que também me inspirou muito, o padre dominicano Arinteiro, ele fala: mas não nos basta o livre-arbítrio para proceder em tudo com a retidão desejável, para que nossas faculdades estejam ordenadas ao bem, de tal modo que possam praticá-lo pronta, fácil e constantemente, necessitam estar aperfeiçoadas pelos respectivos hábitos virtuosos, que as façam dóceis ao império da razão. Lembremos, o império da razão é tudo aquilo que nos norteia, o nosso entendimento, todas as nossas potências, a busca da verdade. Mas a ação da graça de Deus é uma constante. Está em nossa alma sem mesmo percebermos. E Deus quer esse processo da deificação. Como nos diz a palavra, somos obra, imagem e semelhança de Deus. Por isso que toda a evolução mística que veio desse livro, aqui está, serviu muito também para o meu trabalho final, a minha tese, e é fruto de todo esse estudo, essa busca da verdade, que em mim ainda é uma constante. Por isso, eu sigo agora nesse processo, que é um processo único, meu, seu, nosso. E permita-me entrar agora na página 38, avançar um pouquinho. E por quê? Porque nós vamos falar desse ser espiritual que somos nós. Já no último parágrafo dessa página se diz: uma pessoa espiritualmente cultivada é capaz de viver a si própria e de experimentar as relações com os outros e com o mundo de uma forma significativamente diferente. O desenvolvimento integral e pleno de uma pessoa só é possível se todas as suas faculdades e inteligências forem estimuladas. Nós temos aí tudo aquilo que é potência em nós. E todo aquilo que é o autor que verificou nesse processo da inteligência espiritual como a mais profunda das inteligências, ele volta a falar que nós colhemos frutos com essa inteligência. Eu já até recebi o testemunho de pessoas que falam, né? Eu não sabia que eu poderia estar ligada a essa inteligência pela criatividade, lá na página 39. Então, o autor Torralba, ele inicia sua lista de benefícios que discorre sobre a riqueza interior. E ele fala criatividade. Ele descreve a pessoa que desenvolve a inteligência espiritual tem como benefício imediato um aumento da sensibilidade e uma maior veemência da vontade, da paixão, do ardor, uma maior capacidade de tomar decisões. Esse processo pode estar já todo encaminhado em sua vida. Falta descobri-lo e aperfeiçoá-lo. Depois a gente vai ter como outro fruto. Ele continua: o segundo bem a partir de uma inteligência espiritual bem desenvolvida é observar profundamente, tanto que apresenta uma
peculiaridade específica desse processo ao dizer: uma pessoa espiritualmente cultivada aprende a olhar em profundidade. Aprender a ver consiste em habituar o olhar com calma, a paciência, a espera serena, a retardar o julgamento, a focar todos os lados possíveis e a tomar consideração o caso particular. E o próprio autor ainda aponta que essa mesma visão humana, isto é, o ser humano consegue, através do seu olhar, dizer em silêncio e expressar seus sentimentos num profundo diálogo interior. Essa é a nossa interioridade. A nossa interioridade que passa a ter aspectos voltados para a maior disponibilidade daquilo que há por vir. E todo o processo continua quando ele fala, na página já 41, da consciência crítica ou autocrítica, vale muito a pena. Ele explica, só um ser humano capaz de distanciar, de se desligar mentalmente de si próprio, das suas próprias circunstâncias, dos seus ideais, valores e crenças, pode articular uma crítica correta de tudo isso. Como é importante tomarmos distância. Muitas vezes necessitamos nos retirar para saber que não é a verdade absoluta aquela que nos rege, que nos define. Então, para isso também ele chama das qualidades das relações aquilo que nos movimenta para a inteligência espiritual. E ele fala captar a individualidade indissolúvel de cada ser humano. E seguimos aqui na autodeterminação, onde ele fala muito, conhece a ti mesmo, já na página 42, o sentido dos limites, na página 43, o ser humano é levado a superar as suas necessidades, a transcendê-las, a realizar as suas possibilidades. A inteligência espiritual permite-nos identificar os limites e as resistências que acompanham permanentemente a vida humana. Então, todas essas possibilidades, esses frutos, eles são colhidos com o amadurecimento, com a maturidade espiritual que adquirimos. E tudo isso nos leva a esse processo de deificação. O autor espanhol, ele não fala do processo de deificação. Houve aí uma necessidade de eu juntar, de eu interdisciplinar uma questão que é a inteligência espiritual para esse processo que é a ação da graça de Deus para nos deificar. E a graça leva a agir de maneira divina, uma vez que o ser humano inteligente espiritualmente coopera com ela, justificando a própria redenção. Página 45. E continuamos com tudo isso já na página 46, que é o equilíbrio interior, que é fruto de uma inteligência espiritual. Aquela pessoa que já dominou todos os seus sentidos, mas que é passível de cair, que é passível de levantar também novamente para recomeçar. Este é um processo, por isso que eu repito sempre essa palavra. E só é permitido a nós através de sacrifício. E o próprio autor fala também disso, que o sacrifício é a capacidade de suportar enormes sofrimentos ou de experimentar grandes alegrias. Parece que o sacrifício sempre está ligado a algo, né, que vai estar nos forçando ao contrário. Mas as alegrias também é um sacrifício para muitos de nós. Então, a página 49 fala da vivência plena do agora, viver o momento de agora. E findamos aqui, na página 51 desse capítulo, que é profundo, cada vez que eu faço a releitura, para mim é uma descoberta e me faz muito bem. E, para terminarmos, a gente fala: sensibilidade ao que está ao seu redor. A partir desta, terá um novo ponto de vista diante de seus objetivos e, como consequência, melhor qualidade em suas relações, tendo consciência de seus limites e possibilidades, agindo com transparência, isto é, sendo o que de fato ele é. E a melhor recompensa
mesmo com todos os sacrifícios que falamos, é a realização dos seus propósitos. Então, findamos aqui mais um capítulo e pense sobre esses frutos que muitas vezes você já está colhendo. Até a próxima.